Olá! A corda arrebenta do lado mais fraco. Será? O lado mais fraco, em geral, são os subordinados, os filhos, os que subalternos, né? Os que estão num lugar inferior. Mas hoje nós vamos falar sobre um detalhe diferente. Qual é o nosso lado interior mais fraco? Será que é o emocional ou é o nosso mental? Qual lado será o mais fraco para nós? Qual é o lado mais fraco, que é considerado aquele lado que a corda arrebenta? Boa noite, Viviane. Oi, Boa boa noite, noite, tudo bem? presentes, tudo bem? Eu estava dizendo, vou repetir, que o nosso tema hoje é a corda arrebenta do lado mais forte, que não é Lado mais fraco. mais fraco, Fraco. desculpe, isso. Assim, eu estou vendo que vocês estão acordados. E vamos acordar, Sim, estava aí meio, né, sonolento. Então, eu estava dizendo, não são só os subalternos, os filhos, né? E no relacionamento, o lado que é mais fraco. E nós também há um lado que, em geral, as pessoas consideram que ele é mais fraco. Ou o nosso lado direito, racional, ou o nosso lado esquerdo, né? O mais subjetivo. As mulheres, principalmente, nessas últimas semanas, estão se achando horríveis, porque estão muito sensibilizadas. Então, que as sensações estão muito afloradas, que esse lado é horroroso. Então, vou passar a palavra para vocês, né? E vocês que estão presentes, vocês consideram que você tem um lado mais fraco do que o outro? E qual é a sua experiência que indica se o seu lado racional, seu lado mental é mais forte e o lado emocional é o mais fraco ou vice-versa? Escreve para nós aí embaixo. E a sua dúvida sobre esse ditado popular que a corda arrebenta do lado mais fraco, que nós vamos responder. Agora com a palavra vocês dois. Ladies first. é, pois então, entrando nesse tema, o que que eu penso? Que lado é esse? Eu me preocupo com isso quando é comigo. Qual é o lado meu mais fraco? Isso é mais fraco quer dizer o quê? É uma vulnerabilidade? Eu estou vulnerável? E eu acredito que para cada situação a gente vive uma situação diferente mesmo. Então, às vezes, o que eu estou forte numa situação, em outra eu não estou. E será que arrebenta do lado mais fraco? O que é esse arrebentar? Né? O que eu preciso suportar? Qual é o cuidado que eu preciso ter? Porque se você está numa situação de disputa, por exemplo, como é que vai acontecer esse embate, né? Essa competição? Então, acho que são vários temas, é um tema que tem várias variantes que a gente pode conversar bastante. Como é que é para você, Carlos? Olha só. Primeiro de tudo, boa noite a todos os presentes e boa noite aos ausentes também. Porque os ausentes vão assistir depois, cabe cumprimentá-los também. É uma questão muito curiosa, porque a gente cresce ouvindo, lá desde a infância, essa fala de que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Será que esse lado que está arrebentado, ele arrebentou porque a corda... Desliga um pouquinho o teu microfone enquanto nós estivermos falando, que eu quero ver se é o seu. Ah, parou o ruído. A gente não sabe se realmente a corda arrebenta porque a corda está ruim ou se quem está do outro lado segurando a corda não está aguentando o rojão. Isso fica meio, às vezes, pode parecer uma coisa um pouco assim, difícil de entender, mas
A corda arrebenta do lado mais fraco. Pode ser que a corda nem arrebente, pode ser que a pessoa solte a corda, porque não está aguentando a tensão que a corda está fazendo. Isto é, a pessoa não está aguentando a tensão a qual ela está sendo submetida. Tá? A gente percebe muito bem isso, a corda arrebenta do lado mais fraco. Eu vou dar um exemplo meio idiota, mas às vezes são mais fáceis de entender. Acontecia uma coisa muito curiosa aqui em casa, estava acontecendo. De repente, quando eu ligava o aquecedor, caía tudo do sistema. Eu não entendia por quê. No meio do caminho tinha uma pecinha, um tal de disjuntor, que esse disjuntor não estava segurando o tranco. E ele desarmava, porque ele era um disjuntor fraco para a corrente que estava. Veja, olha só, a corrente continuou, a corda continuou. O que não estava dando conta era o que estava na ponta da corda. Então, a gente diz assim, é muito fácil quando a gente é submetido a um estresse emocional, a algo, uma agressão física, a gente fica debilitado, a gente se sente e tende a tombar. Pode ser uma maneira. Bom, aí vamos dar um exemplo muito prático, né? Vou falar isso porque foi passado na televisão. Então, uma argentina falando da época da Revolução. Então, na hora que ela estava sob a pressão do interrogatório, ela disse que ela não sentia tanto. Por quê? Internamente, os neurônios desligavam, que era para ela sobreviver. Então, o físico sentia, mas o mental se desligava. E quando isso era feito à noite, com outras pessoas, o mental dela continuava. Então, aí ela sentia o que ela havia sentido e mais aquilo. Então, a tortura maior para ela era a posterior, a noturna. E nisso vem o que ele está falando. Se nós tivéssemos ficado matutando o que eu estou emocionalmente provocando, porque energia que cai, energia significa emoção. Nós íamos ficar até hoje, toda hora caindo a luz, porque nós não iríamos perceber que a energia continuava. Nós é que íamos perder energia, não a energia da casa. Né? Agora, qual foi a solução? Trocamos o disjuntor, passou tudo a funcionar normalmente. Esquenta tudo, aquece tudo, a conta da luz sobe, é uma festa, a conta da energia sobe, é uma festa total. Mas está tudo bem, estamos curtindo o frio. Mas olha só. Vamos fechando agora os assuntos que nós já tínhamos aberto. Então, aquilo que você mesmo falou no início. Nós não fomos segurar nem tensionar um com o outro. Nós lá depositamos a corda e vamos pedir ajuda a uma pessoa que entendia desse tipo de energia. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu não aguento mais, mas não pede ajuda. Uma pessoa qualificada, adequada, né? E nós aqui fizemos o quê? Bom, temos que ver a questão da iluminação da casa. Então, quando nós olhamos para isso, com a devida atenção, focados no assunto, descobrimos a pessoa veio, acabou rapidinho. Agora você volta. Olha só, a gente, ainda com a história, até para fazer um contraponto para isso, eu cito o exemplo de duas pessoas que têm 1 milhão e outra que ganha 1 milhão, a outra ganha 1.000 por mês. Essa pessoa que ganha, ambos perdem 10% por um motivo qualquer. O que ganha 1.000 perde 100. O que ganha 1 milhão perde 100 mil. Diz assim, mas isso aí... Mas olhe bem,
Em qual dos dois casos o impacto vai ser maior? Em quem perdeu 100 ou em quem perdeu 100 mil? Depende de como cada um vai tratar. No primeiro momento, a gente acha que vai ser do lado de quem ganhou 1 milhão. Né? Não, é do lado de quem ganha menos. Pode não ser, vai depender de como esse que ganha menos trata o dinheiro dele. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte, é que o impacto para a pessoa é maior quando ela ganha menos. E o impacto para a pessoa que ganha mais, o impacto é menor. A corda não vai arrebentar para o lado dele, vai arrebentar para o lado do outro. Então, isso aí pode servir até para a gente, da margem, ficar pensando um pouco nessa história do que seja perder, ganhar. Perder ou ganhar dentro dessa história da corda. Dentro da corda, nós estamos trabalhando a vulnerabilidade, conforme a Vivi falou. O de 100, muitas vezes, ele não se sente vulnerável. Ele vai buscar uma solução e ele vai dar a volta por cima e, de repente, ele vai ganhar muito mais do que 100. Ok, já. Agora, o de 1 milhão, às vezes, se desespera, porque ele emocionalmente não está maduro, então ele se vulnerabiliza mais. Então, aonde que eu quero chegar? Para que todos entendam. O ditado foi colocado numa época específica, né? Que vamos dizer assim, na época da escravidão, os escravos perdiam. Se você for comparar o rico e pobre, é o teu exemplo aí. Só que nós temos que lembrar que hoje cada um pode também se sentir vulnerável, tendo 100 milhões, milhões e milhões de milhões, e se sentir vulnerável. E aquele que ganha pouco, por ele ter um outro enfoque de vida, ele não vai se sentir tão vulnerável. Às vezes até porque ele nem se toca, de que ele já largou a corda há muito tempo e que ele está sobrevivendo. Então, tem N possibilidades em relação a esse ditado popular que cada um precisa olhar, porque ele vai refletir o tipo de crença que cada um está neste momento atual trabalhando em si. Eu não estou dizendo vivenciando, não. É trabalhando em si. Porque o momento atual está muito rico. Deixa ela falar um pouquinho, porque ela me falou. Boa noite, Vani. E Lucas. Hein, Viviane? Você queria falar da vulnerabilidade. Como é que você vê isso? Tudo que nós já falamos. Eu vou por essa linha, porque, por exemplo, essa situação em que um perde 100 mil, vou usar o exemplo do Carlos, e o outro perdeu 100 reais. Talvez para aquele que perdeu 100 mil, não vá fazer uma diferença na vida dele, não que não vá sentir uma perda, mas sem esse julgamento. Mas às vezes para o outro em que vai pesar mais esses 100 reais no orçamento, aquilo ali vai impulsionar ele para transformar a vida profissional dele. Ou ele vai buscar um outro caminho e vai descobrir que ele tem uma outra habilidade, uma outra aptidão e pode mudar a vida dele. Então, olhar para essa situação em que a corda vai arrebentar e entender o que é essa corda arrebentando. E o que cada uma dessas variantes, ou o que está englobado nessa situação em que eu estou me vendo, em que eu posso ou estar prejudicando alguém ou sair prejudicado, qual que é o verdadeiro cenário? Até onde eu posso ir? Aonde eu estou presente? Qual é o meu quadrado, como costuma dizer, né? Qual é? O que eu posso me apropriar que realmente é meu? Porque às vezes também a gente deixa solto. Então, isso tudo compõe as nossas vulnerabilidades para aquela situação. Provavelmente um conflito. Como é que eu lido com isso? Que é bem essa fala que tu traz, né, Sueli? Como é que cada um vai lidar com isso? Então, às vezes,
hoje com esse mundo assim tão das possibilidades. E competitivo. E das possibilidades, algumas regras, né? Apesar de a gente trazer sempre você está trazendo esses ditados populares, a gente tem um mundo em que eles cabem de uma forma incrível, mas que a gente vai trabalhando eles vão se moldando. Então, eu trabalho muito nessa situação, dessa forma. Porque a gente precisa lembrar uma coisa. Esses ditados, eles, em algumas famílias, eles são mais repetitivos do que em outras. E naquela família que esse ditado, por exemplo, é muito repetitivo, eu, por exemplo, eu não vivi em família que o pai batia, nem na mãe, nem em ninguém, né? E a mãe também não batia. Então, eu não tenho esse sentido, assim, de que a corda arrebentava em mim na hora da briga. Eu tenho para mim, assim, a corda, a minha corda, e eu tomei conhecimento dessa minha corda financeira, por exemplo, com 3 meses que eu estava num colégio e eu fiz uma prestação. Eu dividi alguma coisa que eu comprei, eu dividi em 3 vezes. Quando chegou no final do mês, eu tinha esquecido que já viria descontar daquela prestação. Eu entrei em parafuso e a partir dali eu jurei que eu não ia comprar mais nada. Eu jurei para mim que eu não iria comprar mais nada à prestação, porque eu me senti assim, que eu tinha me desvalorizado, porque eu tinha me esforçado tanto, um mês, e que ainda fiquei com menos daquele, porque uma prestação, ela inflaciona o salário, e no mês seguinte você não tem, né? Aquele valor da prestação. Nunca mais eu quis saber de prestação, porque eu senti que eu me vulnerabilizei, que naquele momento que eu cheguei naquela época a gente recebia em banco, e o caixa, né, dava o dinheiro contando. E eu disse assim, está faltando dinheiro? Ela disse, senhora, faltando dinheiro? Eu digo, faltando. Como assim? Eu digo, está faltando tanto. Ela disse, não, senhora, está aqui, ó, já foi descontado do seu salário. Então, você veja como é isso, né? Tem alguma experiência? Tenho com ela, porque nessa história ela trouxe para o casamento. E eu agradeço por ela ter trazido essa historinha, que eu não conhecia. Para mim isso é novidade, gente. Juro. É novidade essa história para mim. Eu não sabia que isso tinha acontecido com ela. Era recém-formada. Ela trouxe essa ideia para o casamento. Eu apoiei totalmente. Olha, a gente não compra nada à prestação. Eu digo, espera juntar o dinheiro. Nada, não se compra. A gente adotou isso, não se compra nada à prestação. Se tem, compra. Se não tem, não compra. Porque não é assunto daqui. Mas as compras à prestação, ou em cartão de crédito, ou utilizando cheque especial, elas são as 3 grandes armadilhas contra a prosperidade. E a corda financeira arrebenta. Mas ela não. Ela nem estica. Ela não vai arrebentar, não. Ela não vai nem esticar. Exatamente. Então, olha, quanta corda que tem. E eu queria trazer agora um pouquinho a corda emocional, que a Vivi deve ter isso também com os clientes dela. Porque clientes meus, alunas, reclamam sempre, eu não aguento, eu estou muito sensível, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo, cada uma está sentindo uma coisa, né? E nesse sentir que está tão aflorado, muitas vezes, as pessoas estão achando que é o lado emocional que é fraco. E algumas dessas mulheres, principalmente, elas acham que o lado masculino é muito forte. Eu digo, calma lá.
há quanto tempo, aí volta para Vivi, há quanto tempo você vinha percebendo, o corpo foi demonstrando que estava acontecendo alguma coisa, e você não deu bola ao corpo, você continuou agindo, 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 o corpo não tinha como falar, tem muita gente adoecendo feio, e agora o corpo está dizendo, chega. Então, nessa hora, esse emocional que é extremamente forte, poderoso, porque o nosso cérebro tem as duas funções. Olha que perfeição, né? O humano tem as duas funções, a objetiva e a subjetiva. A objetiva do controle fica na frente e vai, feito um cavalinho. O de trás chega uma hora que puxa, empina e a gente vai ter que olhar para isso. E nessa hora que a gente percebe que o nosso emocional e o nosso mental precisam ficar em equilíbrio. Então, quem estiver ouvindo, procure equilibrar os dois hemisférios cerebrais. Se anda com uma dor de cabeça aqui ou uma dor aqui, imagina uma balança e equilibra a balança e vai respirando e sentindo o corpo, porque vai sentir diferença. E está agora surgindo muita coisa desse emocional que é medo. E é normal você sentir medo. Mas esse medo exagerado de que eu não vou dar conta vem pelo emocional que há muito tempo foi colocado em segundo plano e que agora está precisando estabilizar. Qual é o seu ponto de vista, Vivi? O emocional, as situações como um todo, muitas vezes são um sintoma, quando a pessoa vem reclamando, dizendo que não está dando conta, que está muito sensível, está fragilizado demais, que isso não é meu, isso eu não sou assim. É importante parar, respirar, porque é isso que esse movimento está te solicitando. Ei, vamos olhar para cá? Você não está olhando, então eu vou parar você, de alguma forma. Então, entra em estagnação, autossabotagem, quando não é só isso que o organismo está pedindo. E ele está pedindo o quê? Olhar para onde? O que eu estou deixando passar? Porque às vezes a gente busca e está sempre sendo alimentado, às vezes vamos buscar muitas informações e equilíbrios emocionais ou fugas da nossa rotina, nos distraindo às vezes com uma rede social ou com situações de um filme, alguma coisa que não está, na verdade, não é só um descanso, né? Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou fugindo do quê? Eu estou fugindo? Como está a minha relação comigo mesmo? Porque isso tudo, eu começo sempre com esse termômetro. Vamos parar? Vamos respirar? O que está acontecendo? O que na verdade, né? E às vezes a gente vai para um outro campo e surgem outras informações que na verdade não tem nada a ver e às vezes, muito pelo contrário, demonstra o quanto essa pessoa foi forte, resistente durante tanto tempo. E agora a mente dela, por estar desequilibrada, já não sabe que ela não precisa mais dessa postura. Enfim, cada caso é um caso, mas com certeza é o corpo, é o emocional falando com essa pessoa e ela não sabe essa própria linguagem, que cada um tem a sua. Não existe receita, né? Existe uma forma de você ir montando tipo uma legenda para entender, ó, o seu mecanismo de linguagem é esse, né? E a gente consegue fazer um mapa, uma forma de linguagem, mas é muito específico para cada um. Isso aí é muito importante, inclusive, porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, qual é o livro do sonho que eu devo comprar? Eu digo, nenhum. Conversa, pare, conversa com seu cérebro, pergunta o que meu subconsciente entende por... E aí vê cada palavra do sonho, porque em geral as pessoas... Mas eu estou tendo um pesadelo. Até hoje ainda não vi um pesadelo que não tivesse como final
uma mensagem lindíssima. Porque o subconsciente nosso, ele é fantástico, ele não vai nos colocar à toa numa situação dramática, ele coloca, porque em geral são pessoas o quê? Gostam de ver filme de terror, de combate, de guerra, então o subconsciente tem que colocar assim, quem gosta muito, né, de viver na fantasia, vai encontrar um filmezinho, na hora que relaxa, que sonha, vem um filme todo bonitinho de Cinderela. E às vezes tem um final muito mais dramático por aquela pessoa. E já aquele que vem já. O final é. O organismo é tão sábio que ele equilibra até no sonhar as energias. Porque a nossa mente não tem como objetivo acabar conosco. Ela quer que nós sobrevivamos. Você pensa dessa forma também? Eu adoro filme que tem unicórnio, fadinha e sereia. E tic, 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 tic. E fico muito feliz da vida, que é sensacional, que a minha mente agradece. E também gosto de ver filme que os caras gastam quilos e quilos de ketchup e mostarda para resolver as coisas. E um monte de carro arrebentado. Acho sensacional, maravilhoso. Tudo aquilo é mentira. Aquilo não é real. Por quê? Os filmes são tudo mentira. Agora, uma palavra sobre sonho. Uma vez, uma psicóloga, numa conversa de bar comigo, disse assim, eu falei, o que você acha de sonho? O que é? Preste atenção que é sonho. Sonho é a mistura de tudo que você vivenciou na sua vida toda, que ficou tudo lá dentro da tua cabeça. E isso, num belo momento, isso vem para fora das maneiras mais estranhas. Eu já contei uma porção de sonhos que eu tive com ela. Contei com a Suelite, olha, aconteceu um sonho que foi assim, assim, assado. E ela deu essa resposta. No final, tinha uma mensagem. Mas dentro do tipo de medicina que eu estou fazendo, que eu me entrego à realização da medicina chinesa, os sonhos, na maioria das vezes, sonhos, pesadelos, tudo é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Eles são resultados de uma coisa chamada raiva, e em parceria com uma outra coisa chamada medo. Então, a gente, sonho, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tentar interpretar sonho. O meu filho, de vez em quando, liga para mim para me perguntar, eu sonhei com isso, assim, o que quer dizer? Eu falo, não sei. Realmente não sei. Não sei, porque o sonho ele é resultado de uma experiência pessoal. Não tem como. Eu sonhei com uma mulher grávida. Então joga na loteria. Porque, segundo os livros, sonhar com mulher grávida é ganhar dinheiro. Aí a lotérica e a loteria... Já imaginou se no Brasil 1.000 pessoas resolverem sonhar tudo com mulheres grávidas? E cada uma fizer um jogo com números diferentes, como é que vai ser? Não tem sentido. O sonho é uma coisa não para ser vista como algo compartamentizado. Não. Compartamentalizado. Ou comportamentalizado. Dentro qualquer uma das duas vale. A história, no final das contas, é que a mensagem do final do sonho, essa tem validade. Sim, a mensagem do final. Para aquela pessoa. Mas essa mensagem só vale para ela, não vale para nenhum. E aí, a corda pode ser essa. A pessoa observar qual é a corda, o que esse sonho está mostrando, que mostra a grossura, a largura do que eu faço, do meu comportamento no dia anterior, como eu me senti no dia anterior, porque aí daria para ver essa corda. Eu estou largando a corda, afrouxando a corda, deixando de me dizer a corda aqui como a própria vida, aquela diretriz sua intencionalidade. Então eu estou permitindo que
os outros me levem, me puxem para um lugar que eu não quero ir, ou eu estou trazendo alguém para a situação que não me diz respeito, né? Porque também tem isso. As mães, às vezes, rezam, fazem promessa para um filho passar no vestibular específico. E ele, ou ela, filho ou filha, na realidade, não querem aquilo. Já tomaram até outra diretriz interna. E se sente puxado energeticamente e, às vezes, até brigam com essa mãe. E a mãe, mas eu rezei tanto. Para quê? Reze só para o filho ser feliz. Deixe que seu filho carregue e direcione o caminho dele, né? Então, a corda aqui eu vejo como a nossa vida, como a nossa jornada. Como é que eu quero lidar com a minha jornada? Ah, mas e o passado? Já foi vivido. E o que foi vivido, se eu não mudar no agora, vai ser repetido no futuro. Então, eu posso já liberar, respirar, integrar, olhar, conforme você falou, sabendo o que eu quero, que é para meu futuro já vou ser diferente do que eu vivi no passado. Mas dentro da nossa proposta de meia hora, para não cansar ninguém, qual é a dica ou sugestão, Vivi, que você quer deixar sobre essa corda que arrebenta do lado mais fraco? Que é preciso sempre olhar para ela com bastante carinho, amor, atenção, para entender de que lado você está e qual o melhor que você pode entregar para essa situação. E o melhor que você pode receber, se permitir receber. Então, arrebenta do lado mais fraco, o que isso quer dizer? E se arrebentou do meu lado, eu fui o lado mais fraco, o que eu posso melhorar? Porque o que já foi vivido, já passou, que nem você falou. Então, se o que foi vivido não foi aprendido, ele será repetido. Se a pessoa é pobre, já viveu a pobreza e não rever essa caminhada, vai ser continuar pobre, sem necessidade, porque ninguém veio para o planeta Terra para ser pobre, veio para ser feliz. Né? Ah, mas eu sou uma minoria. O que você deseja fazer para fazer parte da maioria sem que você se arrebente? Porque eu sempre passei por essa ideia. Eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, se eu me machucar, eu vou deixar de ser feliz, porque eu não gosto de sentir dor em nenhum aspecto, nem emocional. E você, Carlos? Vou deixar uma mensagem, amigos e amigas, queridas amigas. Olha, qual é a cordinha que está perto de você, que já está poendo, já está dando aquela poída, já está soltando, ela já está se desfazendo. Olha bem, veja se vale a pena você continuar segurando nessa corda. Você até precisa dar uns nozinhos. Corda moída não tem conserto. Corda moída não tem conserto. Vai arrebentar um dia. Então, dentro do nosso aqui objetivo emocional, se está moído, tem conserto sim. É você olhar para ele, é você refazer seus comportamentos, ressignificar seus pensamentos, sentir, e muitas vezes, para a corda emocional deixar de romper, para você poder reestruturá-la, você precisa olhar para dentro de você com profunda gentileza, respirar nesse assunto e ultrapassar. Porque quando você renasce na luz, que você sente a luz que você é,
essa corda não é jamais punida. A nossa essência nunca foi, nunca é e nunca será puída. Ela está íntegra. Então, vamos guardar isso. E aí eu vou deixar aqui o símbolo da margarida, que vocês veem, inclusive, chega um pouquinho para lá só, um instantinho. Aqui, ó, um quadro pintado por ele. E ele quer dizer eu, tá? Eu, Carlos. Volta para cá. Eu pintei. Porque, para mim, a margarida traz alegria. Reparem um campo de margaridas à noite, quando o luar bate. Aí parece um monte de carinhas todas felizes. Se bate o sol, a mesma coisa. Elas parecem assim, né, que bate a chuva. Então, para mim, margarida é alegria. E eu vejo que todos nós temos a possibilidade de brilhar. E a nossa essência vir ressurgir e trazer esse nosso emocional maravilhoso, equilibrado. Os dois hemisférios cerebrais equilibrados. Ninguém pode viver só com o mental, nem só com o emocional. Tem que haver o equilíbrio e brilhar. Beijinhos. Tchau, Vivi. Até a próxima terça, às 21 horas. Gratidão a Vamos você. tomar café no Orleans. Vamos. Beijo, gratidão. A todos vocês. Bye, bye. Gostou, né? Não quer nem desligar aqui, de tanto que está divertido.